Ganhou bastante repercussão, imensa repercussão por toda a sua situação. Uma tragédia para uma família aqui de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Olha só essa imagem. Um menino de apenas 12 anos, tá? Estava brincando na rua de casa, em frente ali à casa dos pais, junto com alguns coleguinhas. Uma bicicleta, um presente de Natal. Ele tinha acabado de ganhar esse presente. Estava ali mostrando para os coleguinhas. Infelizmente, o motorista que estaria embriagado bateu em um carro estacionado e prensou a criança contra o poste, minha gente. É um caso extremamente revoltante, mas que teve um final ainda mais trágico para duas famílias, pelo menos duas famílias ali de Rio Branco do Sul. Roda a reportagem. Um menino de 12 anos estava em uma bicicleta. Parado, ele conversava com amigos da mesma idade e também com alguns familiares no bairro Santo Antônio, em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. Só que a véspera de Natal da família foi abalada com a atitude imprudente de um motorista. Ele desceu esta rua com um veículo Gol completamente desgovernado. Em alta velocidade, o carro bateu em um automóvel estacionado. Atrás dele estava a criança. Tinham populares na rua, inclusive essa criança estava andando de bicicleta. E aí o veículo que estava estacionado, quando ocorreu a colisão, acabou prensando a criança contra o poste. O motorista estaria com sinais de embriaguez e mal conseguia ficar em pé, de acordo com moradores. Logo após o acidente, quando ainda estava no carro, ele foi atacado por testemunhas que viram o momento em que ele perdeu o controle do automóvel, bateu no veículo estacionado e matou a criança. Uma das pessoas que teriam atingido o motorista foi o pai do menino que perdeu a vida no acidente. O clima no local era tenso. E esta mulher foi agredida. Ela seria familiar do motorista. Atendido pelo Corpo de Bombeiros depois de muita confusão, ele foi levado a um hospital de Curitiba em estado grave. Quando as equipes chegaram, o homem já havia sido conduzido pela ambulância, então não foi feito o teste do bafômetro. Não podemos confirmar essa situação. Isso aí vai ser apurado pela Polícia Civil posteriormente, né? O homem que causou o acidente e a morte da criança seria morador da mesma rua. Segundo vizinhos, ele comprou o carro há 3 dias. O motorista foi atingido com pedras e também golpes de facão. O inquérito policial irá apurar a causa do acidente fatal e tudo o que aconteceu depois. Eu não quero nem imaginar a dor dessa família. Uma data festiva, comemorativa, em que todos estavam ali alegres, felizes, presenteando essa criança. Infelizmente, isso aí aconteceu. Eu conversei hoje mais cedo com os investigadores e policiais de Rio Branco do Sul que estão investigando porque o inquérito já foi aberto na cidade. Conversei, inclusive, para saber como que anda a situação, a investigação a partir de agora. A informação que nós temos é a seguinte, ainda preliminar, tudo ainda é muito recente. Câmeras de segurança podem ter flagrado essa situação. E é isso que os policiais estão apurando a partir de agora, para tentar conseguir essas imagens, para saber como que tudo aconteceu efetivamente, para sim trazer a responsabilidade, para saber se esse motorista estava em alta velocidade, se ele estava talvez ali zigue-zagueando. As testemunhas serão muito importantes neste caso para poder ajudar a elucidar toda essa situação. Só que nós temos um outro ponto. O motorista, mesmo sendo que seja o causador desse acidente, ele foi agredido. Ele está hospitalizado, inclusive, tá? O estado de saúde dele é grave, ele está na UTI, é estável e estaria, inclusive, também sob escolta policial. Mas não só porque ele é suspeito de um crime, até mesmo pela segurança desse motorista. A gente lamenta demais a morte dessa criança. Mas, por outro lado, a gente sempre fala aqui no Cidade Alerta, em todo o nosso jornalismo, que jamais se deve fazer justiça com as próprias mãos. A partir desse momento em que o motorista foi agredido, ficou em estado grave, precisou de atendimento, nesse momento até mesmo correndo risco de vida, e eu não estou aqui defendendo a postura dele, pelo contrário, condeno. Se você assume a responsabilidade de dirigir, mesmo estando alcoolizado, você tem que responder por isso. Só que agora ele está lutando pela vida também, apesar que nada vai trazer a vida dessa criança, nada vai amenizar a dor dessa família, mas que a justiça seja feita. Que a justiça, nesse caso, que esse motorista que causou esse acidente e que se estava embriagado, ele tem que pagar por esse crime.
e que todo o rigor da lei seja aplicado nesse caso. Óbvio que nós vamos continuar acompanhando, vamos atualizar e assim que tiver maiores informações sobre o estado de saúde desse motorista e como que vai ser encaminhado a investigação daqui para frente, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer no jornalismo aqui da RIC TV. Nós vamos continuar